regresso ao nosso espaço matinal Covid-19, estamos a falar sobre o cancro da próstata. Sim, porquê da escolha deste tema? Porque os pacientes do Fórum Cancerígeno fazem parte também do grupo de risco da Covid-19. Doutora Armando, vamos agora olhar para as estatísticas quando falamos em rastreio do cancro da próstata, mais propriamente aqui no nosso país. Domilde, ajuda-nos a projetar a imagem aqui na tela para que então possamos ver como é que nós andamos. Ok, Ludmila, quando eu dizia que existem alguns pressupostos para se implementar o rastreio, então essa figura tenta mais ou menos nos responder. O que acontece? Quando descobriu-se o PSA, então mais ou menos nos anos 85 começou-se a realizar como exame de rastreio. Vejam, os números de cancro da próstata aumentaram muito. Okay. Né? Mas em contrapartida, praticamente a mortalidade não alterou. Manteve-se. Quase que manteve-se. Então começou-se a questionar sobre a necessidade de se fazer o rastreio. Eu estive na OMS, no centro de pesquisa, e uma vez também estive no NIH, onde discutimos esses assuntos. O que aconteceu? É que esse aumento aqui para os sistemas, naqueles países que têm sistema de saúde privado, é muito bom, porque faz com que as pessoas tenham mais paciência. Mas do ponto de vista do Estado, se não, ele está a gastar muito dinheiro, mas não reduz a mortalidade, e então não tem muito benefício. Então, esse é um quadro que é mundialmente publicável e aceitável. E para além disso também, essa doença, quando se trata, tem muitas complicações. Imagina, por exemplo, os dados que eu fiz referência, se você fizer rastreio a toda a população de 60 anos e 35% destes tiverem cancro e você tratar e submeter aquelas consequências como a impotência sexual, a incontinência urinária, então estamos a trazer malefícios na população. São esses fatores que fazem com que hoje o rastreio do cancro da próstata em muitos países seja questionável. E nos Estados Unidos existe aquilo que chama American Task Force. Eu até trouxe uma figura ali para até não traduzir, deixei mesmo como está em inglês, em que eles recomendam fazer só rastreio depois de um diálogo aprofundado com o médico e o médico explicar os prós e os contras. E aí a pessoa tomar uma decisão consciente. Quer dizer, não estou a dizer que não faça, mas tem que ter consciência. Mas isso já é ao contrário do cancro da mama e do colo uterino, que é obrigatório. Ou seja, é importante nós também fazermos essa diferenciação. Essa diferenciação é fundamental, porque eu já tive pacientes que chegam a mim e dizem, doutor, eu não tinha nada. Fui fazer o rastreio porque vocês disseram que é importante. Agora me operaram, uso fralda, não consigo ter relações sexuais, então tenho uma péssima vida. Adiantou? Isso ocorre quando? Quando não houve um diálogo prévio. Exatamente. Então, a recomendação hoje é que tem que haver esse diálogo, explicar as vantagens e desvantagens para que a pessoa participe na decisão. E depois temos o fator custos também, não é, doutor? O fator tanto custo. Para o paciente quanto para a própria unidade hospitalar que eventualmente para o paciente, para a unidade hospitalar, se for unidade hospitalar pública, já conta do Estado, há outras prioridades. Mas, como uma doença que mata, então todos nós temos que participar. Mas em termos de rastreio de base populacional, hoje, cientificamente, não é recomendável. Há dados na literatura que mostram isso e são dados consistentes e a maior parte dos países desenvolvidos hoje não adotam. Exatamente. Domilde, vamos passar para a imagem a seguir, então, para que o Dr. Armando possa então explicar o porquê dessa abordagem em relação ao não rastreio do cancro da próstata em alguns casos. Vamos passar para a imagem a seguir. Sim. Ainda não temos? Vai demorar um bocadinho, doutor. Depois daquela figura. Daquela figura? Sim, é para mostrar apenas aquela recomendação norte-americana que a Sociedade de Urologia Brasileira adotou, que a Sociedade Europeia adotou, que diz que pacientes de 50 a 70 anos, se tiverem que fazer rastreio, tem que haver esse diálogo para que eles façam uma escolha consciente. Exatamente, doutor. Vamos agora olhar para as nossas complicações, particularmente a acessibilidade, sobretudo, doutor, no tratamento ao cancro da próstata. Ainda há a problemática, por exemplo, da não subvenção dos fármacos para as doenças crónicas não transmissíveis, doutor.
Bom, em relação às doenças crônicas não transmissíveis, quer dizer, é um problema de saúde pública, porque hoje sabe-se que nos países desenvolvidos são, de uma forma global, é a doença que mais mata. Nós, na nossa realidade, o nosso perfil epidemiológico é mais as doenças infectocontagiosas do que as doenças crônicas não transmissíveis, mas já começa a haver um crescimento dessas doenças. Agora, em relação à subvenção, dizer que no atual governo, logo que assumiu o mandato, fez aquilo que, eu posso dizer, houve uma redução, praticamente aprovou-se uma nova pauta aduaneira, porque os importadores queixavam-se dos impostos. Então, com a anulação ou com a mudança da parte, praticamente aqueles impostos foram anulados. Mas a população continua a se queixar dos preços. É claro, também com a desvalorização do Kwanza, é claro que os preços também subiram. Outra medida que se tomou a nível do Ministério da Saúde, isso é público, foram as chamadas compras agrupadas. Quando se faz compras em grandes quantidades, também consegue-se reduzir grandemente o valor que é gasto. E se elaborou-se uma estratégia em que haveria fiscalização, tanto do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde a partir da Inspeção Geral da Saúde. É claro que, mesmo assim, a população está a se queixar. O objetivo aqui é determinar a real magnitude das doenças crônicas, especificamente o cancro. O cancro tem assistência gratuita no Instituto Nacional de Controle do Cancro, hipertensão e diabetes. E daí determinar o custo desses medicamentos para se ver em que medida em que o Estado pode apoiar, se vai fazer uma subvenção ou vai, digamos, custear gratuitamente. Porque o que acontece? Na saúde, os gastos são incrementais. Exato. Então, o Estado tem que saber se tem capacidade para responder a essa demanda. É claro, eu como cidadão, também no seu caso como cidadão, quero que as coisas sejam gratuitamente. Agora, tem essa questão dos recursos que são limitados. Então, essa é a abordagem que está a se adotar atualmente. Doutor, o nosso espaço já está mesmo na reta final. Recomendações para os nossos telespectadores? A minha recomendação é aquela pessoa que tem essa preocupação, se precisa fazer um rastreio, converse com o médico vai explicar as vantagens e desvantagens e você mesmo participar na decisão. Também recomendo que hoje, com a internet, que se faça pesquisas, é claro, não leiam qualquer artigo, mas em caso de dúvida, contacte um especialista e eu tenho ajudado muita gente para esclarecer as dúvidas. Muito bom, doutor Armando, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. E contamos tê-lo mais vezes aqui em estúdio, doutor. Ok. Reta final do